Então, turma, agora com o caderno de atividades em mãos, vocês vão precisar também de lápis e borracha, tá bom? Porque nós vamos precisar fazer algumas anotações, tá? Nós iremos fazer uma atividade juntos aqui neste vídeo. Mas vamos começar pela página 115, um assunto que nós já estudamos, né? Os cuidados que nós devemos ter com a água. Então, o que vocês farão? Mas não agora no vídeo, tá? Faremos a correção depois. Vocês, em uma folha avulso, vocês vão criar um folheto com orientações para cuidar da água. Veja como ficou o folheto produzido por um aluno. Então, vocês podem fazer desenhos, vocês podem colocar recortes, né, de jornal ou de revistas, né? Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, né? Mas que seja um folheto com orientações de como nós devemos cuidar da água, os cuidados que nós devemos ter com a água, certo? Então, vocês vão precisar depois fotografar essa atividade e enviar na agenda. A tia não vai colocar lá envio de atividade, tá? Na agenda, vocês vão enviar essa atividade. Vão dar o ok na agenda, mas vão fotografar essas atividades, tá? Que vocês farão hoje, né? Quer dizer, dessa atividade que a tia vai passar lá na agenda e enviar. Então, vamos lá. Vamos aqui, a tia já deu orientação. Lá na agenda tá explicando que vocês precisam fotografar para enviar, tá bom? Então, tem aqui, ó, cuidado com a água. No seu folheto, dê sugestões para que a água não seja poluída nem contaminada. Inclua também dicas para que a água não seja desperdiçada. Distribua seu folheto a pessoas e famílias e amigos. Esse aqui não precisa, tá? Vocês podem guardar para vocês, podem colocar na parede do quarto de vocês, se a mamãe permitir, lógico, né? Sempre com autorização da mamãe. Então, veja, olha esse folheto, ó, tem um desenho, tá vendo? Foi feito um desenho, olha, quanto lixo aqui, né, no rio, ó. Não jogue lixo nos rios, afinal você pode precisar beber a água deles um dia. Aí tem aqui, ó, uma moça lavando a calçada de casa com um monte de água, tá vendo? Foi feito um desenho, tá vendo? Precisa imprimir. Quem não conseguir imprimir uma imagem, não tem problema. Recorta de uma revista, vê em casa se tem alguma revista, se tem alguma imagem que dê pra colar aqui, certo? Então, ó, aqui foi feito um desenho, ó. Você já pensou em quanta água se gasta para fazer isso? Na próxima vez, procure usar um balde. Então, ao invés de lavar a calçada, o passeio, né, ou o carro, às vezes, lava com balde, diminui, né, a quantidade de água. Então, aqui, ó, use o espaço abaixo para planejar o seu folheto. Isso aqui vai ser só como se fosse um rascunho. Você fala, eu vou fazer assim, vou fazer um desenho aqui, de alguém jogando lixo, né, no rio, não sei como é que vocês vão fazer. Aqui é só um rabisco que vocês vão fazer aqui só para depois, quando passar para o papel maior, né, para o folheto maior, vocês saberem o que vão fazer, né? Para não desperdiçar o papel, tá vendo? Para não precisar jogar aquele papel fora e fazer outro, né? Já faz o planejamento do folheto aí nesse espaço e depois já faz definitivo, né, no papel maior, certo? Vamos lá agora para a página 16. Agora vamos lá. Pegue lápis e borracha. Vamos aqui, ó. O sal e a água. Nós já estudamos, né? Sobre o sal e a água. Ajude os alunos a terminar o relatório do experimento em que a professora aproximou uma tampa que estava fria a uma panela na qual havia uma solução de água e sal em fervura. Até a tia pediu, né? Que vocês fizessem, né, essa experiência, certo? Então, quem fez vai entender bem, né, quando a tia começar a explicar aqui, porque já fez a experiência, né, praticou. Então, nós temos aqui, ó, uma solução de sal com água foi colocada em fervura. Quando a professora aproximou a tampa da panela, então aqui nessa panela já tem uma mistura de água com sal, certo? E aí, começou a ferver essa água. Aí, a professora veio com uma tampa
né? E aproximou aqui, ó, a essa fervura aqui. Vamos ver o que que aconteceu. Vamos ver quem é que lembra, né? E nós já respondemos algumas atividades parecidas, né, no nosso livro. Então, vejam. Relatório. O que acontece quando aproximamos uma tampa de panela fria de uma panela com água fervida com sal? Quando a professora colocou a tampa fria sobre a panela, observamos, ó, o aparecimento de gotículas de água no estado líquido, é a condensação. Lembram que a tia explicou isso várias vezes, né? Aquela água está quente, né? Com a temperatura bem elevada e a tampa da panela, ela está mais fria em relação àquela água ali que está fervendo, né? Então, aquele vapor de água vai entrar em contato com aquela tampa que está fria e a água que estava em estado de vapor vai voltar para o estado líquido. É a condensação, né? É mais ou menos isso que acontece, né? Com a água que chega lá nas nuvens, né? As gotículas, né? Que vão no vapor de água, certo? Então, podemos explicar, aqui, gente, ó. Podemos explicar essa observação da seguinte maneira. Quando fria, o vapor de água que estava misturado com o ar sofre uma transformação de estado físico. Ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Foi o que a tia acabou de explicar, não é verdade? Então, quando esfria, né? O vapor de água que estava ali misturado, né, com o ar, né? Vai subindo aquele vaporzinho, aquela fumacinha, né? Aí ela sofre uma transformação, ela vai encontrar a panela fria, né? Aí vai passar do estado gasoso, do estado de vapor, para o estado líquido. Retorna. É uma transformação reversível. Lembra das transformações reversíveis e irreversíveis? Então, a mudança de estado da água, né? São transformações reversíveis, certo? Anotaram? Pegaram o lápis? Anotaram aqui? Vamos lá, vamos responder. Já vamos deixar essa página respondida, certo? Eu vou passar para a parte de baixo e aí quem não escreveu, volta um pouquinho o vídeo e pausa, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos. Nós encontramos água no estado sólido, líquido e gasoso, né? Exemplos: líquido e gasoso. E nós temos ainda o sólido, né? O gelo é um exemplo de água no estado sólido. Anotaram? Dá um tempinho. Vamos lá, página 117. Fica como atividade para vocês, tá? Ajude a escrever o dicionário científico das crianças. Discuta com os colegas e elabore uma explicação para 3 termos usados nesse capítulo: cloreto de sódio, evaporar e salina. Não precisa ir lá no dicionário procurar. Vocês vão lembrar da explicação, ou vão ler novamente, vão lá no livro, vão ler novamente a explicação e vocês vão elaborar o significado de acordo com o que vocês aprenderam, com o que vocês entenderam, certo? Aqui vocês vão responder. Qual das 2 crianças abaixo, com qual delas você concorda? Explique a sua resposta. Vocês vão dizer se é com o menino, com a menina e explicar a resposta de vocês. Por que que vocês concordam, certo? Então, o menino diz: a água no estado líquido pode sofrer condensação, transformar-se em vapor de água. Condensação é isso? Ela vai se transformar em vapor de água? Logo acima vem explicando. Quando a água líquida evapora, ela se transforma em vapor de água. É isso? Tá certo o que essa menina falou? Lembrem aí da explicação. A tia explicou isso agora. E vocês vão precisar também responder o desafio. Respondam no caderno de ciências, tá? No caderno. Façam um grupo, na verdade vocês vão fazer de forma individual, né?
Faça uma pesquisa sobre salinas e exploração de sal no Brasil. Então, vocês vão pesquisar. Qual é a principal região de exploração de sal no Brasil? Vou procurar lá. Qual é a região que mais explora o sal? Como é a vida das pessoas que trabalham nas salinas? Como é o trabalho delas? De que forma o uso de máquinas está mudando a exploração de sal nas salinas? Como é a utilização de máquinas? O que está acontecendo com a utilização, né, dessas máquinas na produção, na exploração e produção do sal? Certo? Então, façam que nós iremos corrigir logo em breve iremos corrigir essa atividade, tá bom? Fiquem todos bem, meus queridos, façam com bastante atenção, façam com capricho, letrinha bonitinha, tá bom? E até a próxima aula. Um beijão da tia Pri.